está a dar. O som não está a sair. Não sei porquê. Então vamos ficar aqui no YouTube. Terminar aqui no Facebook, no YouTube. A imagem está muito boa, mas não. Então vamos começar a palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então cancelamos aqui no YouTube, porque não está a dar para podermos falar aqui. Boa noite. Já sabe, meu nome é Gilberto, sou com a minha esposa, Alessandra, graças a Deus. Hoje vamos falar da mulher samaritana. Uma boa palavra e que Deus possa abençoar quem vai ouvir neste momento e quem vai ouvir depois, que Deus também possa abençoar. Desculpa pelo incômodo aqui, mas às vezes os aparelhos dão das suas. Eu sou e vai. Nós estamos aqui, graças a Deus. Então hoje vou começar a ler, depois a minha esposa vai acabar. Ela é que vai explicar as coisas. E eu só estou aqui de boleia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos começar o livro de João 4. Aleluia. Glória a Deus. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comungam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria a água
viva. Aleluia. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhora, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Aleluia. Glória a Deus. O que é importante falarmos da história da mulher de Samaria? Primeiro, os judeus e os samaritanos não se davam mesmo. Tanto foi que a mulher de Samaria ficou bastante espantada quando Jesus falou com ela. Mas esta história bíblica, não é história verdadeira bíblica, é muito importante nós focarmos certas situações aqui. Primeiro, a palavra diz aqui, no versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Ou seja, Exatamente. Deus já tinha preparado aquela hora, aquele local, o Poço de Jacó, para Jesus poder ter aquela oportunidade para poder falar com a mulher de Samaria. Não é por acaso. Deus já tinha preparado esse tempo, a hora, para poder falar com a mulher de Samaria. Exato. Jesus estava cansado, entretanto, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que é que acontece? No versículo 7 diz: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse: Dá-me beber. Vejam como é que Jesus foi sábio. Estava sentado, não é? Junto ao poço. Ele arranjou aquele pretexto, ele estava com sede e arranjou aquele pretexto para falar com a mulher de Samaria, ou seja, para ela lhe dar de beber. Como eu disse no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, ela ficou muito espantada, porque ela sabia que os samaritanos e os judeus não se davam. Exatamente. Não se davam mesmo. Havia ali uma coisa, mesmo adoravam ídolos, sacrificavam os próprios filhos, ou seja, eles eram considerados um povo impuro aos olhos dos judeus, não é? Tanto é que ela lhe diz no versículo 9: Como sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui próprio no versículo diz: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E depois Jesus diz assim, muito bem, sabiamente: se tu conheces o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O que é esta água viva? Jesus está a falar de quem? Está a falar dele próprio. Ou seja, o que é que ele vai dizer a ela? Depois já vamos ver à frente. Aquele beber desta água nunca mais terá sede. Porque quando nós temos sede, bebemos
bebemos água e passa-nos a sede. Mas esta água é especial, é uma água viva, ou seja, é uma água que quem a bebe nunca mais terá sede. E então disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o fundo é poço. Onde, pois, tens a água viva? Ela ficou a pensar o que é que seria essa água viva. E depois, olha as questões que ela lhe fez. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus depois diz no versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, o que é que Jesus estava a dizer aqui? Ele estava a dizer: quem lhe aceitasse como Salvador e Senhor teria a vida eterna. Porque nós sem Jesus não somos nada. É necessário que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador e Senhor para termos a vida eterna e seguir os seus mandamentos. O que é que a mulher lhe diz? Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, o que é que ela pensou? Ela pensou que era um tipo de água milagrosa que ela ia ter, que ela ia beber essa água e a partir daí não precisava de ir mais ao poço fazer aquele esforço. Como sabe, hoje em dia nós queremos água, abrir a torneira, se bem que ainda há locais que as pessoas tiram água do poço. Mas assim nos locais mais, nos países mais modernos, o que é que acontece? Nós tiramos água da torneira. Então ela pensou assim: eu bebo desta água, já não preciso ter aquele esforço de ir buscar água. Vejam bem como é que ela estava a pensar. Só que assim, Jesus estava ali para ter uma conversa muito íntima com ela. Então o que é que ele diz? No versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. No versículo 17 a mulher respondeu: não tenho marido. O que é que Jesus lhe disse? Disseste bem, não tenho marido. No versículo 18: porque tiveste 5 maridos e agora o que tens é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha atual não era o marido dela, era o marido de alguém. Ou seja, ele sabia que ela estava a cometer adultério porque estava com o marido de alguém. Exatamente. Aí é onde está aquela palavra que Deus, do princípio, né, 4, que Deus já preparou que Jesus ia lá, porque eu acredito que é para esta pessoa, ela conhecer a Cristo, né? E ser restaurado. E deixar de levar a vida que ela estava a levar de pecado, não é? O que ela reparou? Ela disse logo, ela começou a notar que Jesus era especial e disse-lhe assim no versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que é que Jesus estava aqui a falar? Estava a falar da sua raiz judaica. Exatamente. Quando ele disse que a salvação vinha dos judeus, ele estava a falar dele próprio. Ou seja, a salvação, por isso é que é muito importante e nós focamos e repetimos: não podemos ter a salvação se não aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Tanto é que ele diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. E esta palavra vem completar as coisas que vivemos nesse mundo, no dia de hoje. Que existe muita religião, entende? Muitas religiões, é conforme diz, vocês adoram o que vocês não sabem. Quer dizer, as pessoas, muitas vezes, muita gente adora certos deuses que eles próprios nem sabem. Nem sabem que é assim. E nós adoramos aquele que nós sabemos, que é Jesus Cristo, Filho de que Deus. é o Filho de Deus. Né? Exatamente. Mas o que é bonito? O que é bonito aqui no versículo 23? É uma palavra muito bonita que Jesus diz: mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. Ou seja,
apesar de Jesus dizer que a salvação vem através de lhe aceitar como Salvador e Senhor, ele também fala de algo muito importante, que Jesus fazia a mesma coisa. Adorar a Deus em espírito e verdade, ou seja, com o nosso coração, com a nossa fé. Porque não basta dizer, eu adoro a Deus. Não. Como às vezes as pessoas dizem, eu adoro uma picanha, eu adoro um bacalhau com natas, eu adoro... Não adoramos, nós gostamos muito. Nós não podemos falar esse tipo de termo. Somente a Deus. Gostamos muito, não é? E porque o Pai procura tais que assim o adorem. E tanto é que no versículo 24 ele diz, Deus é Espírito. E importa que os adorem em Espírito e em verdade. Mais ou menos, ele está a falar aqui, está a falar do Espírito Santo. Porque Jesus já sabia que ele haveria de deixar a terra e ia deixar-nos o Consolador, que era quem? Que era o Espírito Santo. Porque já sabia que os discípulos e os novos cristãos, eles iam sofrer perseguição pelo facto, porque enquanto Jesus estivesse na terra, mesmo que eles tentassem perseguir, fazer mal, tinham Jesus para lhes proteger. Depois, quando Jesus subiu para ficar à direita do Pai, ele deixou o Espírito Santo como o nosso Consolador, não é? Exatamente. Agora vejam bem o que é que a mulher chega à conclusão e diz assim a Jesus. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Agora no versículo 26 vamos aprender algo que realmente às vezes nós não refletimos, mas diz assim, Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. A mulher de Samaria foi a primeira pessoa que Jesus disse, eu sou o Cristo. Tanto é que houve uma altura que ele tinha uma conversa com os seus discípulos e ele fez a pergunta, tu és profeta tal, quem é que vocês acham que eu sou? E tanto é que Pedro disse, tu és Cristo. Porque ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Tu és o Cristo. Vem diretamente de Deus. O que é que nós podemos aprender com a história da mulher de Samaria, a samaritana? Primeiro, Deus não olha a raças. Exatamente. Tanto é que Jesus foi de propósito a Samaria para falar com a mulher de Samaria. Nós não sabemos o nome dela, mas sabemos que foi uma mulher que vai ficar sempre recordada, porque Jesus foi de propósito a Samaria para falar com essa mulher. É muito importante também essa questão da adoração, que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, nós devemos entregar o nosso coração em adoração. Por exemplo, nós todos, há várias formas de adoração, não é só louvar, não é só cantar. Quando nós dizemos louvar, para mim há uma diferença entre cantar e louvar. Eu costumo dizer, cantar, podemos cantar até músicas do mundo, mas quando louvamos, cantamos para o nosso Deus. Cantamos para o nosso Deus, para lhe agradecer pelas muitas bênçãos, porque nós, se tentássemos até contar as bênçãos que Deus nos deu, nem teríamos. E o que é importante falar aqui? Da água viva, que é quem? Que é Jesus. Exatamente. Jesus é água viva. E apesar de ele saber que ele é o Cristo, que só através dele, através da aceitação dele como Salvador e Senhor, ele não deixa de focar que temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque não basta dizer, eu adoro a Deus. Não, é muito fácil por palavras, mas Deus quer que nós o adoremos. E quando diz de verdade, é com sinceridade. Nós estamos a dizer que adoramos a Deus, louvamos a Deus, mas é só ao domingo que vamos lá fazer aquele ritual, de irmos à igreja, cantarmos, e depois nos outros dias da semana não louvamos. É porque temos sempre aquele cuidado de lermos a Bíblia, temos um devocional. É muito importante. É muito importante e nós voltamos a focar nisso, que é muito importante. Nós temos um devocional como fazemos com as nossas filhas. Nós lemos a Bíblia e antes de lermos a Bíblia oramos. É muito importante, não é preciso muito tempo. Não é preciso. 10, 15 minutos é o tempo que nós temos com as nossas filhas. É muito importante isso. Porque às vezes as pessoas dizem, eu não tenho tempo, mas tem tempo para estar no telemóvel. Porque a palavra do Senhor diz que devemos ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. E conforme estava a falar, devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme está aí na palavra. Nós devemos
orar a Deus em espírito e em verdade de todo o coração, conforme diz a palavra do Senhor. Buscar o Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, não é? Diz a palavra do Senhor. Olha, já acabaste? E agora é assim, há uma parte aqui no capítulo 4, versículo 30, que diz assim, versículo 29 e 30. Foi quando ela saiu de perto de Jesus e foi ter com as pessoas na cidade. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não és tu o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vocês viram o testemunho, como é que Jesus tocou no coração da mulher de Samaria, samaritana, que ela foi à cidade, chamou e eles foram ter com Jesus. Viram? Estão a ver a importância do povo samaritano que não se estava com os judeus. De repente, o povo samaritano vai ter com Jesus e fala: não, vamos ter com ele, vamos ouvi-lo. E eu tenho a certeza que a Bíblia não fala, mas tenho a certeza que Jesus deve ter falado com eles e eles devem ter de sair de lá com a água viva, que é Jesus. Exatamente. E assim, hoje ficamos aqui, graças a Deus, e depois vamos começar na próxima semana A a ceifa, partir do, a ceifa e os ceifeiros. mas a partir do 28. A partir do 27, aliás, desculpa. A partir do 27 que vamos começar a ceifa e os ceifeiros. Exatamente. A ceifa e os E ceifeiros. que Deus possa abençoar, que possam compartilhar a palavra do Senhor, que é importante, porque não estamos aqui para poder engrandecer a nós, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és irmão, tu és filho de Deus. O que nós devemos fazer é compartilhar a palavra do Senhor para mais pessoas conhecerem a Jesus Cristo, porque sabemos que esse mundo está passando muita coisa, muito rápido, e muita gente não estão a partir deste mundo sem se conhecer a palavra de Deus e sem ouvir o nome de Jesus Cristo. E às vezes até ouviram, mas ninguém pode falar de Jesus para ele. Então é bom que compartilhe a palavra do Senhor e fala de Jesus às pessoas. Vai falando do amor de Deus, da cruz de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua casa e a sua família. Quer dizer alguma coisa? Não, Deus também possa vos abençoar e que esta palavra tenha tocado o vosso coração e podemos refletir realmente que não é difícil, é aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, seguir os mandamentos de Deus, não é, que Deus nos deu, não é? E adorarmos acima de tudo. Exato. A Deus em espírito e em verdade. Exato. Com sinceridade. E a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém. Deus irá te dar força para vencer. Shalom. Boa noite.